Acabei de receber uma ligação do Léo falando que o professor lá de Alberta, no Canadá, aceitou ser o orientador dele. O orientador do doutorado. E agora é a gente começar a aplicar e fazer o processo pra ir pro Canadá. Ai, meu Deus! Nem tô acreditando, gente. Meu Deus. Oi, gente. Oi, oi! A gente veio aqui então fazer o primeiro vídeo de uma série de vídeos falando sobre a novidade que é que estamos de mudança para o Canadá. Como vocês viram aí na primeira partezinha desse vídeo, a gente ficou sabendo que tudo tinha começado a dar certo em fevereiro desse ano, e desde então várias coisas aconteceram. A gente já passou pelo processo de alugar a casa, de vender o carro, e a partir de agora a gente vai começar a compartilhar tudo com vocês. Tudo começou em 2020. Que foi? Para de rir. Tá me desconcentrando. Então, tudo começou em 2022, quando um dos irmãos do Léo, né, o terceiro nesse caso, foi para o Canadá. E essa mudança dele fez com que a gente começasse a cogitar essa possibilidade, né, de mudar para o Canadá. A gente, para quem não sabe, tanto eu quanto o Léo já moramos nos Estados Unidos. Ele fez o mestrado lá e eu fui au pair lá nos Estados Unidos. E a gente voltou para o Brasil em 2021, e desde então a gente teve essa vontade, né, amor, de sair de novo, de morar fora de novo. A gente super se identificou com a vida lá fora. Enfim, a gente tinha isso dentro da gente, assim que se intensificou com a ida do irmão do Léo para o Canadá. Isso. E aí, o Canadá é muito grande, né? E tem muitas províncias, cada uma com suas características. E a gente ficou muito dividido entre três, que seria Ontário, Alberta e British Columbia, né? Só que a gente viu muitos vídeos, a gente pesquisou muito naquela época e a gente chegou à conclusão de que a gente queria ir para Alberta, né? Mais especificamente naquela época a gente queria ir para Calgary. Uhum. Então a gente fez o quê? Como não queríamos ir naquela época para um college nem estudar, a gente optou pelo Express Entry, né? Direto pelo Express Entry. E aí foi quando a gente foi fazer o IELTS, né? Que é uma parte que precisa para começar a abrir o teu perfil do Sim. Express Entry, ele é essencial. O IELTS ele é essencial, e a gente foi meio na cara e na coragem, né? Assim, a Foi. gente foi, vamos fazer, dá para fazer semana que vem, beleza. E aí a primeira prova só o Léo fez e ele não conseguiu a pontuação suficiente. Foi tipo por meio ponto, assim, ele não conseguiu a pontuação que a gente precisava para ter uma nota boa, né? No Express Entry. Só assim, eu não consegui a nota que a gente queria, tá? Porque a nota era boa. Só que eu me embananei ali no speaking, né? Acho que foi. E aí eu falei, não, eu consigo fazer melhor, e se eu fizer melhor por um ponto, eu consigo aumentar muito, muito a nossa nota. É, Então foi deixa por eu, isso que a gente repetiu. deixa eu explicar aqui como é que funciona. Para ser aceito no pool, né, de candidatos lá do Express Entry, no sorteio, você precisa de uma nota mínima, uma nota X. Aí o que aconteceu foi, o Léo conseguiu essa nota, conseguiu mais, mas ainda assim a gente ficou longe da nota que a gente queria para ter uma posição competitiva, assim, no sorteio, né? Então, aí a gente optou pelo Léo fazer de novo a prova para a gente tentar melhorar a nota, e aí quando ele fez de novo eu fiz a minha também. Isso, e o IELTS, né? Até comenta aí se vocês quiserem um vídeo falando sobre a prova. Uhum. Mas o IELTS é uma prova, ela é complicada no sentido de que ela tem suas manhas, né? Ah, eu sei inglês, eu sou muito bom em inglês. Você pode saber o inglês que for. Se você não souber fazer a prova, você vai mal. Não, não é que você vai mal, você não vai tirar a nota Uma que nota você ótima. poderia. Sim. Então,
ela é cheia de artimanhas. Então, estudem a prova. Ah, mas eu não sei inglês tão bem. Às vezes, você estudar a prova, você consegue tirar uma nota melhor. Eu até falaria que é legal, e tem aí na internet vários lugares que você consegue fazer Simulados. simulado. E é bom fazer simulado porque, além de ser uma prova que tem suas manhas, ela é uma prova longa. Então é bem cansativo. Chega numa hora que você fala, ai, gente, eu não aguento mais. Quando que acaba? Socorro. E aí a atenção acaba que vai diminuindo, o que pode gerar mais espaço para erro, né? Então é legal que você pratique. Pratica bastante, vai entendendo como que é a prova e tal. Mas se vocês quiserem, a gente faz um vídeo só sobre Isso. isso. Senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui, que já vai ficar longo. Então, nos candidatamos ali no Express Entry e depois que você entra ali no pool, não tem muito o que fazer. Você esquece. Você tem que esquecer. Senão você fica meio maluco, assim, né? Igual eu já tava ficando maluca. Todo dia entrava. Será que teve sorteio ou não? E é uma ansiedade muito grande. E só que nesse meio tempo aconteceram muitas coisas, né? Eu fui promovido dentro do trabalho, acabei tendo que ser transferido para uma cidade lá no Mato Grosso, em Primavera do Leste. Aconteceram algumas coisas pessoais também que deixaram a gente meio abalado. E bem nesse momento, bem quando está esse momento tão conturbado na vida, a gente recebeu o tão esperado ITA. Sim. Só para dar uma timeline aqui para vocês, né? A gente criou o nosso perfil no Express Entry no final de junho, que foi quando saiu a segunda nota do Léo e a minha nota da prova do IELTS. Então, a gente criou nesse período e aí a gente ficou esperando até março de 2023, que foi nesse período que o Léo falou, assim, foi um período bem complicado pra gente. E aí, assim, de novo, que parece loucura, né, pra muita gente, foi o que a gente decidiu fazer, foi o que fez sentido na hora, que foi declinar o convite. A gente recusou o ITA, né, que é o convite que eles fazem para você, de fato, aplicar para residência permanente. Então a gente declinou porque naquele momento a gente sentiu que não era o momento e acabou que passado alguns meses, né? Sim, 3 meses? outubro, novembro. Alguns meses depois a gente foi pensar em imigrar de novo. Sim. A gente pensou nos Estados Unidos, a gente tentou inclusive ir ali pelos Estados Unidos um processo, não deu certo. E aí a gente voltou a olhar ali pro Canadá. E o mais engraçado do Canadá foi o seguinte: a gente ativou nosso perfil de novo no Express Entry e, para quem não sabe, você precisa colocar um NOC. O que é o NOC? É um código que diz que é relacionado ao seu trabalho, ao que você sabe fazer, né? O que você consegue comprovar de experiência de trabalho, né? Cada NOC você precisa ter 6 meses de experiência na área, enfim. Ele tem a descrição lá certinha. E eu coloquei um NOC que eu acreditava ser o mais perto, né? Sim. Mas por uma falta de atenção eu deixei passar um outro NOC que era mais certo ainda, né? Mais perto do que era a minha profissão, né? Eu sou engenheiro agrônomo e, pasmem, esse outro NOC aí que eu não coloquei foi chamado. Sim. Agora o Canadá ele está fazendo chamadas específicas, né, para a área de trabalho. Então tem para quem não necessariamente para a área de trabalho, mas para quem sabe francês, para quem é da área de TI, para quem é do que se chama STEM, né, que é ciência, tecnologia, enfim. Então o Léo o NOC do Léo ele se encaixa dentro do que eles chamam de STEM. Só que até dezembro, que foi quando chamaram, a gente não sabia. A gente tinha colocado outro NOC que não encaixava e que se a gente tivesse colocado certo, a gente já teria recebido o ITA, né? Então, esse daí foi um baque, assim, a gente... Foi um erro nosso, né? Sei lá, a gente não prestou atenção. E eu, pessoalmente, fiquei bem chateada, assim. Falei, tá, e agora? Quando é que vai ter... Quando é que vai ter outra chamada dessa, né? E teve, só que daí foi com um NOC maior que a nossa nota. A nota maior que a nossa nota. O NOC isso. não, o NOC é o mesmo. Isso. A nota do sorteio foi maior do que a nossa nota no Express Entry. Então, passado um tempo, a gente ficou com essa ideia na cabeça, esperando, voltou a ter aquela ansiedade.
E eu, numa sessão de terapia, acabei ali conversando com a minha psicóloga, e decidi que eu queria voltar para a carreira acadêmica, né? Foi quando eu tive a ideia de fazer o doutorado ou alguma pós-graduação no Canadá. Para quem não sabe, as leis, né, e regras relacionadas a estudo no Canadá em 2024 mudaram muito, Muito. muito, muito, muito. Então, por exemplo, o que antes você poderia ir estudando num college e o teu cônjuge ir trabalhando, já não pode. A menos que seja. Tem algumas posições específicas que eles aceitam, mas são muito poucas. São Antes era poucas. qualquer uma. Então, a pós-graduação já cortamos por ali, porque não teria como eu estudando e a Amado sem trabalhar, a gente se manter lá no Canadá. Na nossa visão, a gente sabe que tem gente que faz isso Depende de cada um. e de Foi. verdade, pô, te admiro, porque não deve ser fácil. E então o que eu falei? Bom, já tenho mestrado, quero fazer carreira acadêmica, por que não fazer o doutorado, né? E foi quando eu mandei 3 e-mails para 3 professores em 3 províncias diferentes, Uhum. bom, falando sobre o meu currículo. O que eu coloquei nesse e-mail? Eu coloquei meu currículo, minhas publicações, coloquei meu IELTS, apesar de ser o General Training, também só para mostrar que eu sabia falar inglês. E uma carta, né? Já aí no corpo do e-mail já escrevi uma carta me apresentando, falando o que eu gostava de trabalhar, quem que eu era, enfim, falando sobre mim. E apenas um professor respondeu. E um professor de Alberta, da University of Alberta, uma universidade excelente no Canadá, que fica ali a 3 horas de Calgary, em Edmonton. Uhum. Então, assim, casou muito com o que a gente queria lá em 2022. Só que ele respondeu sem nada garantido. Ele só respondeu falando que gostou e que queria conversar comigo. Então, ali a gente marcou uma conversa e nessa conversa ele falou sobre os projetos, eu falei sobre o que eu queria, enfim, os objetivos. E no fim da conversa ele falou: olha, não posso te falar nada agora, mas me dá um tempo que eu vou verificar se eu consigo pegar mais um aluno. E por que ele falou isso? Para fazer o processo de doutorado dentro de uma universidade, no caso da Universidade de Alberta, né, que é o que eu sei o processo, você não pode simplesmente aplicar para um doutorado. Antes de aplicar, você precisa já ter um orientador que já tenha aceitado te orientar. Então ele precisava me dar o ok dele. Passou um mês, isso foi em fevereiro, né? Não foi nem um mês, foram 16 dias, mas que 16 pareceu, dias. sinceramente, uns 4 anos, assim, que a gente ficou. A gente nem dormia direito de ansiedade. Tipo, será que ele vai. A gente tava preocupado que ele não ia responder, né? Quando ele falou que ia responder. A gente tava ansioso, muito, muito ansioso, mas foram 16 dias. E aí ele respondeu, falando que aceitava ser meu orientador. Esse dia já foi uma baita de uma comemoração, né? Aham. Porque era Já era praticamente um maior passo, eu acho, né? o O maior primeiro passo. passo. Porque depois tudo você consegue reaplicar, tudo você consegue tentar de novo, mas daí se o professor não te aceita, aí já era, Isso. né? Não tem o que fazer, tem que procurar outro. E nesse caso, eu tive que aplicar. O processo da University of Alberta de doutorado ali para aplicar para doutorado é muito simples. Mas é muito simples mesmo. Você precisa ter uma prova de inglês. No caso, eu tinha o IELTS General Training, que não servia. Eu tive que fazer outro. Então, eu poderia fazer o IELTS, como fala? Acadêmico. Academic, IELTS Academic, ou outra prova, TOEFL, ou até mesmo o Duolingo. Para quem não sabe, eu não sabia, o Duolingo tem uma prova que é aceita por algumas universidades e que a melhor parte é que você pode fazer de qualquer lugar. O IELTS, o TOEFL, esses daí você tem que ir até um centro de provas. Como eu estava morando, a gente estava morando no meio do Mato Grosso, Primavera do Leste, o centro de provas mais perto ficava em Brasília. E a gente falou, pô, se a gente for esperar para fazer a prova lá, vai demorar muito. Então eu cheguei no trabalho um dia, comprei o Duolingo ali e já fiz.
Fora que é bem mais barato também, né? Bem mais barato. E você pode fazer quantas vezes você quiser, né? E isso, só para ressaltar, isso é para as universidades, tá? Não tem nada a ver com a aplicação de visto. Não. A aplicação de visto é o IELTS, de fato. Isso. Então, se você não tem o IELTS nenhum, a recomendação é já faz o IELTS acadêmico, que já vale para os dois. Como eu tinha o General, que serve para o visto, eu só não tinha um que serve para a faculdade, eu fiz o Duolingo. E deu certo, tirei a nota que eu precisava ali, tinha uma nota específica que eu precisava tirar pro doutorado, tá? Porque como dentro do doutorado eu dou aula, enfim, essas coisas, eu preciso ter uma nota alta. Consegui tirar essa nota e mandei lá as documentações. Documentações básicas, currículo, histórico escolar, diploma, a prova de inglês e 3 cartas de referências. Aí você, obviamente, você tem que pegar pessoas que realmente sirvam de referência, né? Não pode ser só um amigo, tem que ser, por exemplo, no meu caso foi meus orientadores e uma pessoa do meu trabalho. Dentro desse processo, demorou ali o quê? Um mês. Um mês, eu acho que foi todo o processo da faculdade, assim, de fazer a prova Isso. E é um mês que IELTS, assim. do IELTS, não, do Duolingo, tá? E aí, de novo, gente, é um mês que eu acho que dessa vez deve ter sido, tipo, uns 7 anos, assim. Não, a gente fica muito ansioso, porque, assim, é um processo que vai mudar a nossa vida, muda tudo, né? A gente vai mudar de país, a gente vai para um país que fala uma língua diferente, a gente vai mudar de trabalho, é tudo. Então, uma ansiedade é muito grande. E, assim, se você tá passando por esse momento, tá ansioso, a gente te entende, de E verdade. é normal. Só que, assim, o medo era, será que eles vão reprovar? Mesmo não tendo nada indicando que eles poderiam reprovar. Tava tudo certinho. Mas depois de mais ou menos um mês, as mosquinhas. Tem uma música. Depois de mais ou menos um mês foi aprovado. Eu recebi a carta, né? Você precisa ter essa carta para aprovar para o visto. O visto, né? Vamos entrar nesse assunto. Vamos. Falou muito já. Fala você um pouco agora. Tem 2 possibilidades. Então, o visto a gente pesquisou bastante, né, antes de aplicar de fato para o visto, para entender como é que funcionava. Só para vocês entenderem, a gente recebeu a resposta da faculdade no final de março. Então, no final de março, a gente tinha todos os documentos que a gente precisava para dar entrada no visto. Então, para o visto de estudo, existem 2 opções. Ou você aplica normal, né, não tem os requisitos básicos que você tem que ter para conseguir aplicar, né, para o visto de estudo no geral. E aí ele demora mais ou menos 4 a 5 meses para ser aprovado. E sinceramente a gente não tinha esse tempo, né, porque a resposta da faculdade saiu no final de março e a gente já tinha tudo certo para viajar no começo de julho. Então a gente foi entender sobre a outra forma de aplicar para visto de estudo, que é o SDS. O que muda do SDS? Você precisa comprovar que você pagou o primeiro ano da sua tuition ou que você tem uma bolsa, que foi o caso do Léo. Você precisa mandar um certo valor para uma instituição financeira no Canadá e esse valor ele depende muito de quantidade de membros da sua família e até mesmo da atualização do governo, porque vira e mexe eles atualizam esse valor, né, dependendo do custo de vida, enfim, essas mudanças lá no Canadá. E essa aplicação financeira, ela chama JIC, tá? Chama JIC, isso. Eu não sei o que significa o JIC, mas é como se fosse uma... A gente vai colocar aqui embaixo, vai dar uma olhada. É como se fosse um tesouro direto, vamos dizer. É um investimento que quando você chegar lá no Canadá, você vai ter, se não me engano, 40% disso de volta, logo que você chegar e abrir a sua conta no banco. E o resto você vai recebendo mensalmente por 12 meses. 11 meses. 11 meses, isso. E aí, assim, as instituições financeiras que são aceitas, elas também estão lá no site do Canadá. Então, a gente sugere que você entre lá, dê uma olhada, o que faz mais sentido para você, sei lá, o que tem mais perto de você, lá que você vai ser mais fácil para você ir quando você chegar no Canadá, para que você faça essa decisão, né, de qual vai ser. E aí você consegue aplicar, e aí a avaliação, né, da sua aplicação, ela é bem mais rápida. Eles colocam no site do Canadá que é em até 20 dias, mas o nosso saiu em 13 dias. Foi super rápido. Foi super rápido. E assim, mas você também tem que estar disposto, porque, por exemplo, depois de um dia, se eu não me engano, que a gente submeteu tudo, eles falam assim, ó, tem que ir lá fazer a biometria.
Se você só puder fazer a biometria daqui uma semana, isso vai atrasar o teu processo. Sim, O que a gente fez? A gente recebeu o pedido de biometria, no dia seguinte a gente já foi tirar a biometria, que era lá em sim. São Paulo, a gente está aqui em Dayatuba, então a gente já foi lá. Outra coisa que precisa também para esse tipo de aplicação do SDS são os exames médicos antecipados. Então, na outra forma, eles vão te pedir que faça, depois que você aplica, eles te pedem para que você faça seus exames médicos. Mas no SDS, não. Quando você fizer a sua aplicação, você já precisa colocar um número lá no sistema, que é o número que te dão quando você faz os exames. Então, você consegue marcar, é super tranquilo, é só ligar e agendar. Não é barato, né, amor? É Não. caro, mas assim, é caro mesmo, imigrar é caro. Se eu não me engano, para nós dois deu algo em torno de R$ 5.000, todos os Foi exames. mais ou menos isso. E aí o médico ele vai fazer seus exames, eles já sabem, são clínicas específicas, tá? Você também encontra essa informação lá no site do Canadá, dependendo da cidade que você mora, ele tem a lista certinha lá. Então é só ligar, agendar e ele vai te dar o papel para você colocar junto com a sua aplicação. Então são as principais diferenças do SDS. E aí foi super tranquilo, foram 13 dias, como eu falei, mas, de novo, a gente estava muito ansioso. E aí a gente ficou muito preocupado, porque até então a gente não tinha achado em lugar nenhum a informação de que aceitavam a bolsa do Léo como comprovante de pagamento da universidade. Isso. E assim, em nenhum momento durante o formulário que você preenche para colocar seus documentos, eles te falam se eles vão realmente seguir pelo SDS ou pelo caminho normal. Então você coloca lá o que você tem, você coloca os documentos que você tem, só que em nenhum momento eles falam, o teu vai ser o SDS, o teu não vai. Então, a gente não sabia, né, se era SDS ou não, e além disso, a gente não entendeu muito bem durante a aplicação sobre a carta de intenção. Eu não sei vocês, mas eu sigo, assim, 50 páginas que falam sobre migração para o Canadá e todas elas falam dessa bendita carta de intenção. Todas elas. E ela ficou me infernizando para eu fazer. E eu fiz. Porque na minha cabeça era algo que era obrigatório. Não tinha assim, era obrigatório, você ia ser reprovado se você não fizesse essa carta de intenção. Beleza, aí a gente foi aplicar e simplesmente não achamos. Eu não sei se muda para o visto normal, mas para o SDS a gente não achou Um campo. um campo para colocar a carta de intenção. O que aconteceu? A gente preencheu a aplicação, submeteu e depois a gente pensou, tá, mas e a carta de intenção? Onde que ela vai agora? Ficamos preocupados Eu porque fiquei muito preocupada. E aí eu falei pro Léo, não, a gente precisa colocar, senão a gente vai ser reprovado, não vai ter jeito. Aí a gente entrou lá no site, foi tentar colocar e eles não não tinha deixaram. Tava escrito assim, se a gente precisar de mais documentos, a gente vai te avisar. isso. E aí eu fiquei, ai meu Deus, pronto, é isso, já fomos reprovados, já era, vai atrasar todo o processo. Eu fiquei esses 13 dias, cara, foi muito tempo, porque eu fiquei muito preocupada. Eu tinha certeza, porque era uma preocupação dupla. Primeiro, se iam aceitar a carta da faculdade da bolsa como prova que a gente tinha pago um ano, né? O que a gente não tinha, era só a prova da bolsa. E segundo, se a gente ia conseguir ser aprovado sem a carta de intenção. Mas no fim deu tudo certo. Deu tudo certo. O meu conselho é, se você não tem certeza, coloca a carta de intenção. Se o seu não é para um doutorado, coloca a carta de intenção. Porque às vezes foi só o nosso, sei lá, não Tem uma sei. seção lá de outros documentos, É, você só coloca naqueles outros documentos. exato. Quando você estiver preenchendo, já deixa pronto. Na internet tem vários modelos de carta de intenção que dá para você ter uma base. Então, Usa o chat GPT. exato. Mas não copia e cola, tá? Pelo Dá amor uma de Deus. mudadinha. Muda um pouquinho, mas dá para usar. Sim. Eu acho que assim. Mas não arrisque de não colocar. Não vai falar que o Baita Casal falou pra você não colocar, Isso. porque. Porque a gente deu essa, vamos dizer, sorte de não pedirem, de não precisar, mas Vai saber, né? vai saber. É bom colocar, porque É, dar mais informação só vai te ajudar, na minha visão, tá? é, Eu acredito que você dá uma informação ali explicando, porque a carta de intenção, né, a intention letter, nada mais é do que explicando o que você vai fazer. sim. Em vez de o cara só pegar documento e olhar ali a ficha, você vai pôr uma carta falando, ó, senhor fiscal, senhor, Governo do enfim, Canadá, não sei. eu estou indo para fazer isso por causa disso, pretendo voltar para o Brasil, enfim. Você explica como que o que você vai fazer no Canadá se alinha com o resto da sua vida profissional, Isso. e por que que vai ser útil no Brasil
que você faça isso lá no Canadá. Não sei se fez sentido, mas porque eles, até onde a gente leu e até onde eu entendi que era o objetivo da carta de intenção, era você, um, explicar o porquê que faz sentido você ir, e dois, explicar o porquê que faz sentido você voltar, entendeu? Que você não vai ficar lá no Canadá para sempre. É. Então, assim, o processo de visto foi isso. Foi muito Sim. tranquilo, foi muito rápido, Apesar da da ansiedade lá em ansiedade. cima, no geral, foi um processo tranquilo e rápido, né? E foi assim que a gente começou, então, o nosso processo. Sim. Dali pra frente, vai ter outros vídeos para falar disso, mas a gente começou a ver Vai ter casa, vai ter perrengue. perrengue. Mas é isso. Eu espero que tenha sido informativo para vocês esse vídeo. A gente tá muito feliz de compartilhar essa nova fase da vida com vocês. E fiquem de olho que daqui pra frente vai ter vídeo sobre a casa, sobre como a gente vendeu o carro, a nossa viagem, arrumar a mala, as lojas. Eu tô doida pra ir em loja lá no Canadá. Então fica de olho e acompanha a gente aí. E se você tem algum comentário, dúvida, sugestão, não deixa de comentar aqui embaixo. Se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, porque a gente gosta muito, né, de conversar com vocês. E a gente lá no Instagram, a gente acaba contando conforme vai acontecendo. Então, fica sabendo antes. Beleza? Tchau, Então, até a gente. Até próxima. a próxima.